Olá, sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais um estudo. Vamos falar um pouquinho acerca da vontade de Deus, da vontade do nosso Senhor. Uma das frases mais comuns que escutamos aí no dia a dia, escutamos as pessoas dizerem se Deus quiser, não é verdade? Escutamos muito as pessoas falarem se Deus quiser, mas essa frase ela apresenta um problema. Que problema é esse? Como saber o que realmente Deus quer? De fato, a palavra de Deus nos dá ordem para conhecer e fazer a vontade de Deus. Todos nós temos preocupações com a vontade de Deus. Parece-me que nos últimos anos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, esta preocupação tem aumentado cada dia mais. Talvez pelo fato de vivermos numa das épocas mais complicadas, podemos chamar assim, da história do mundo, essa pandemia aí assolando as nossas vidas, esse isolamento social, nos deixando preso em casa, nos deixando com os nervos à flor da pele. Então nós estamos vivendo numa das épocas mais complicadas. E como saber se essa é a vontade de Deus? Achamos que somente com muito suor e com grandes lutas vamos descobrir o plano de Deus para as nossas vidas. Ou talvez pensamos que descobriremos aí a sua vontade através de revelações especiais, como profecias, como visões, como sonhos. Eu gostaria de afirmar, e isso com toda certeza, que mais de 90% da vontade de Deus para as nossas vidas já foi revelada. Como assim, Alexandre? O que você está querendo dizer com isso? A palavra de Deus está contida, a vontade de Deus está contida em uma coleção preciosa. Ela é composta por 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, todos eles inspirados por Deus, para nós sabermos como conduzir as nossas vidas no temor do Senhor. Essa coleção de livros, eu acho que vocês já sabem de quem e de que livro eu estou falando, é a Bíblia. Esta é a razão de existir a Bíblia. A Bíblia deveria ser o nosso manual de vida. Ela contém a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus está interessado nos mínimos detalhes de nossas vidas. Ele quer se revelar, Ele quer revelar a sua vontade para nós. A Bíblia nos mostra alguns ensinamentos básicos da vontade de Deus. Como fugir da hipocrisia, como viver o Evangelho, como resistir às provações. Fugir da hipocrisia, o que vem a ser isso? De nada adianta nós ficarmos invocando, chamando, clamando pelo nome do Senhor. Não adianta de nada profetizar e até mesmo operar curas, milagres, se formos crentes nominais, se formos cristãos nominais, e não termos um compromisso sério com Deus. Como assim? O que é ser um crente nominal? Espera aí que eu vou explicar. Crente nominal é um grupo de pessoas que perambula pelas igrejas fim de semana após fim de semana. Entrega seus dízimos, entrega suas ofertas, participa de acampamentos, carrega suas Bíblias aí debaixo do seu braço para os cultos, assume até cargos, faz orações públicas, etc, etc, etc. Porém, sempre tem um porém, né? Não vive e nem se preocupa em viver de modo harmonioso com a verdade bíblica.
Estão como alguns dos fariseus de João 8, que é relatado no livro de João 8, afirmando crer em Jesus, porém não permanecendo em sua palavra. Isto é uma hipocrisia. Jesus usava muito essa expressão, hipócritas. Chamava os doutores da lei daquela época de hipócritas, porque eles sabiam, tinham a palavra na ponta da língua, mas não vivia essa palavra. Ou seja, temos que viver o Evangelho. O Evangelho tem poder e funciona. Quando é vivido na prática, quando seus princípios são equivalentes ao nosso modo de vida, viver o Evangelho requer negar vontades, tomar a cruz e seguir Jesus. Mas infelizmente, o estilo de vida que muitos levam não permite entender muitas vezes o que é viver na contramão deste mundo. O verdadeiro Evangelho confronta e desafia a uma vida com Cristo. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16, 1. Nós temos também que resistir às provações. Como assim? Nós devemos aprender a resistir os momentos de pressão, de tribulações e angústias, onde Satanás procura nos derrotar com as suas tempestades. Nós vemos, a palavra nos mostra isso, que até Jesus foi tentado por Satanás e ele venceu a tentação. Então ele nos mostra que é possível vencer a tentação de Satanás. Toda tentação e provação já chega até nós com escape dado por Deus. Isso não é Alexandre que está falando. Vamos ler 1 Coríntios 10, 13. A palavra do Senhor diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, aleluia, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia, Deus maravilhoso. Então, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Como podemos descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas? A vontade de Deus está descrita em sua palavra. Vamos ler, acompanhem comigo, Mateus 21, do versículo 23 ao 32. Esse vai ser o nosso texto-chave. A palavra do Senhor diz assim, tendo Jesus entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, e perguntaram, com que autoridade fazes tu essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Aos que eles arrazoavam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Respondeu, pois, a Jesus, não sabemos. Disse-lhe ele, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se o primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então o segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles, o segundo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo,
que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhes deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nele? Agora, baseado nesse texto, nós vamos estudar. Eu gostaria de destacar 3 pontos principais que falam expressamente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos ver esses 3 pontos nos próximos vídeos que eu estarei postando nessa semana e na semana que vem. E quais são esses pontos que nós vamos estudar? O primeiro, aceitar a autoridade de Cristo como palavra final. O segundo, não se limitar apenas à intenção de fazer a vontade de Deus. E por fim, examinar honestamente as decisões tomadas anteriormente. Amém? Então, no próximo vídeo, nós vamos dar início a esse estudo, falando sobre a vontade de Deus, começando com o primeiro, aceitar a autoridade de Cristo como palavra final. Então, Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Não percam a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus os abençoe.